Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Raíssa de Sales França, sou advogada, professora e pesquisadora, sou mestre e doutoranda em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a teoria geral dos direitos humanos. É importante destacar que esse é um curso introdutório, então nós vamos ver noções introdutórias em relação à teoria geral dos direitos humanos, perpassando por um breve histórico da gênese dos direitos humanos, pelo conceito de direitos humanos, passando pela classificação e pelas terminologias. Vamos estudar também a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, sobre o conceito de dignidade da pessoa humana. Também vamos estudar as características dos direitos humanos. Vou apresentar para vocês uma noção relativa a direitos humanos, democracia e cidadania. E também, ao final do curso, nós vamos ver alguns dos principais documentos de direitos humanos nas relações internacionais. Aqui nós temos algumas dicas para vocês aproveitarem melhor esse curso à distância. Vocês podem aí tirar print da tela ou então pausar o curso para ler, e é importante que vocês leiam para vocês fazerem um aproveitamento melhor, né, do curso. Então vamos lá para a introdução. Então, o que é essa teoria geral dos direitos humanos? A teoria geral dos direitos humanos estuda os direitos humanos, que são direitos fundamentais para a dignidade da pessoa humana e para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Eu trago essa imagem para vocês que vai trazer várias noções, vários conceitos, né, que estão relacionados com os direitos humanos, com a existência e com a garantia desses direitos. Então, por exemplo, tolerância, segurança, liberdade, cultura, diversidade, integração, governo, ativismo. Então, tudo isso está relacionado tanto com o conceito de direitos humanos quanto a garantia desses direitos. Então, o que são esses direitos humanos? Em geral, os direitos humanos são direitos inerentes a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, origem étnica, gênero, religião ou qualquer outra característica. Mais para frente, nós vamos ver que esses direitos eles são inerentes à condição humana, então todos os seres humanos, independentemente de qualquer das suas especificidades, eles são dotados desses direitos, eles são sujeitos ativos desses direitos, né? Mas os direitos humanos eles foram construídos ao longo do tempo e são construídos ainda, né, na atualidade e serão construídos no futuro. A importância desses direitos humanos é porque eles são essenciais para garantir a dignidade, a liberdade, a igualdade e a proteção dos indivíduos contra a opressão e abusos de poder. É importante destacar a importância dos direitos humanos contra esses abusos de poder, porque foi a partir dos abusos de poder que foram observados, que foi observado ao longo da história a necessidade de haver documentos que protegessem o ser humano em sua integralidade e em sua individualidade, por conta desses abusos de poder, como, por exemplo, aconteceu nas duas grandes guerras mundiais e acontece ainda hoje em tantas guerras que a gente vê acontecendo aí, atualmente a guerra da Ucrânia, né, o maior exemplo disso. Também a gente pode ver isso no dia a dia, não só nas grandes guerras, mas como, por exemplo, aí no meio da pandemia, nós tivemos o caso do George Floyd, né, que aconteceu em Minneapolis, nos Estados Unidos, no qual um sujeito negro de 40 anos, mais ou menos, foi imobilizado porque ele teve seu direito de liberdade, de individualidade aí violado, né, por policiais, e pior ainda, foi imobilizado até a morte e asfixiado até a morte por um policial, sendo que ele mesmo, naquele momento, dizia que ele não estava conseguindo respirar. Então, e qual é o limite
desse poder policial. A gente sabe que a polícia é importante, né, para garantir a ordem pública, mas qual é o limite? Será que a polícia realmente está autorizada a matar uma pessoa em nome de uma ordem pública? Ou suposta ordem pública, né? Também aqui no Brasil tivemos o caso do Genivaldo de Jesus Santos, né, em Sergipe, se eu não me engano foi há 2 anos atrás, um sujeito que tinha 38 anos, era esquizofrênico, e ele se negou a ser revistado pela PRF justamente porque ele não estava entendendo o que a polícia estava solicitando em virtude da crise, né, esquizofrênica. E aí ele foi morto, imobilizado, torturado e morto por asfixia com uma câmara de gás improvisada pela Polícia Rodoviária Federal. Mais uma vez, qual o limite, né, dessa polícia, dessa ordem pública? Né? Então, é para isso que existem os direitos humanos, para que a gente consiga tentar, né, para que a gente consiga uma sociedade de paz e de harmonia entre todas as pessoas, claro, com limites para todos, mas com limites, os próprios direitos são os limites, né? Então, esses 2 casos são casos muito importantes que vocês podem ler. Eu vou deixar disponível no material, né, na apostila, que também é importante que vocês leiam, porque dá uma visão mais completa do curso que nós estamos oferecendo aqui, tá bom? Então, os princípios principais, né, dos direitos humanos, os princípios mais gerais, né, são a universalidade, inalienabilidade, indivisibilidade e interdependência, que são características desses direitos humanos e nós vamos ver mais para frente nesse curso também. Então, vamos lá para o nosso primeiro tópico. Vamos fazer um breve histórico da gênese desses direitos humanos. Então, como nasceram esses direitos humanos, de onde surgiram, tá certo? Em primeiro lugar, vamos começar pela Idade Média. Ela foi marcada por uma sociedade feudal, com uma hierarquia social rígida, e cartas franquias oferecidas pelos reis aos vassalos. Destacam-se entre essas cartas a Carta Magna Libertarum, de 1215, e a Petition of Rights, de 1628, além da Lei do Habeas Corpus Amendment Act, de 1679, que trouxeram limites ao poder do monarca e proteção contra a prisão ilegal. Então, vamos lá. Qual era o contexto da Idade Média? Era um contexto de sociedade estamental, de um desequilíbrio entre as classes, né? Na sociedade feudal, a gente tinha o senhor e os vassalos. Então, a gente tinha aí uma desigualdade social muito grande. Essas cartas, né, a Carta Magna, a Petition of Rights e a Lei do Habeas Corpus foram cartas que estabeleceram limites ao poder desse monarca, já controlando essa questão dos abusos de poder, que a gente já falou também, né? Então, o objetivo da Magna Carta, por exemplo, foi estabelecer uma convivência harmônica entre o rei e os barões. Havia uma limitação no poder do rei para que os barões tivessem algumas liberdades, né? Representou, então, uma abertura para a transformação dos direitos estamentais em direitos dos homens. Estabeleceu aí o devido processo legal. Então, houve aí uma mudança, ainda muito ínfima, mas já era uma mudança. A Petition of Rights, ela estabeleceu proteções individuais específicas contra o Estado. Já a lei do habeas corpus foi a primeira vez na história que foi proibida a prisão ilegal. Então, a prisão sem defesa individual, ela foi proibida ainda na Idade Média. Isso foi um avanço, né? Foi uma possibilidade, ainda que mínima, né? Dentro da história, que a gente pode ver esse caminho
para se chegar aos direitos humanos. Também, em 1689, nós tivemos a Proclamação da Bill of Rights da Inglaterra, que foi um documento previsto no contexto do pós-Revolução Gloriosa, que limitou o poder do rei, aumentando o poder do parlamento. Então, esse documento, ele previa diversos direitos individuais que limitavam aí o poder do rei, né? Garantindo a propriedade privada, a autonomia do poder judiciário, retirando o poder do rei sobre decisões judiciais, prevendo a participação popular através de representantes, criação de tributos, entre outros direitos. Então, quando passamos para a Idade Moderna, onde acontecem as revoluções burguesas, a gente passa por um contexto de muitas transformações, né? Foi um contexto histórico, foi um período onde ocorreram diversas transformações no mundo. Então, no campo político, a criação dos Estados Nacionais e a formação das monarquias absolutas de direito divino. No campo econômico, nós temos a decadência do feudalismo e o nascimento do capitalismo comercial. Então, a partir daí, a gente já pensa na importância da garantia do direito à propriedade individual a partir dessa questão do capitalismo. No campo cultural, tivemos a ascensão do Renascimento, que tem como característica mais marcante o racionalismo, que é baseado na convicção de que tudo poderia ser explicado pela razão humana e pela ciência. Então, a gente já tem aí a base filosófica da criação desses direitos. No campo religioso, nós temos a Reforma Protestante, que também foi um enorme movimento histórico, né, para a construção desses direitos humanos. E nesse contexto da Idade Moderna, nós tivemos aí a possibilidade maior de exigibilidade dos direitos, porque a gente teve promulgação de alguns documentos mais palpáveis, né? A gente não tinha ainda a ideia de direitos humanos. Na realidade, nessa época, a gente tinha a ideia de direitos do homem, que a gente vai já ver quando eu falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Então, esses direitos que a gente chama hoje de direitos humanos, nessa época eles eram os direitos do homem, que são direitos individuais para pessoas para as pessoas, né, em geral, queriam garantir mais liberdade, igualdade, né, e uma vida mais digna, tá? Então vamos lá. Na Idade Moderna, os direitos humanos começaram a ser concretizados em declarações, leis e tratados. As revoluções burguesas, como a Revolução Francesa, foram fundamentais para a promoção dos direitos humanos. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamou direitos naturais, como liberdade, propriedade e segurança. Porém, a igualdade proclamada era uma igualdade seletiva, beneficiando apenas a classe dominante. Então, no contexto da Revolução Francesa, a gente tem essa revolução como um marco essencial para a construção dos direitos humanos, porque ela era baseada na corrente filosófica do justnaturalismo e do iluminismo, que tinham como pilar essa questão do racionalismo, que a gente já falou aí um pouquinho também, né? Que acendeu a ideia do homem como um ser importante, um ser que deveria ser protegido, porque era o único ser vivo que é dotado de razão, né? Que é capaz de ter autonomia através da razão. Então, qual era o objetivo da Revolução Francesa? Criar uma nova ordem baseada na igualdade, liberdade e fraternidade. E foi o que aconteceu. Mas
apesar dos súditos terem se tornado cidadãos, essa cidadania era uma cidadania seletiva. Então, a gente tem a cidadania como uma cidadania seletiva. Então, a Revolução Francesa culminou num documento que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1789 foi proclamada essa declaração, que foi uma declaração importantíssima que estabeleceu direitos individuais para os homens, mas, como a gente já viu, era uma cidadania seletiva porque excluía certos grupos da declaração, negando direitos a crianças, a não cristãos, a indivíduos sem propriedade, a judeus, a mulheres e pessoas escravizadas. Então, era uma declaração literalmente do homem e do homem de classe abastada, né? Ao longo do tempo, os direitos humanos se tornaram mais universais, reconhecendo direitos civis, políticos e sociais para grupos anteriormente excluídos, como escravos, mulheres e não cristãos. O que foi um avanço muito grande, mas também foi uma luta muito grande, né? Então, em 1771, nós tivemos a codificação da Constituição Francesa, que foi um avanço aí na construção desses direitos humanos. Além disso, tivemos, antes dessa Constituição Francesa, a elaboração da Constituição Americana em 1787, em que, pese ser anterior à Revolução Francesa, né, e a promulgação da Constituição Francesa, a Revolução Americana também foi muito importante para a construção dos direitos humanos. Então, a partir daí, a gente tem um contexto de constitucionalismo e codificação dos direitos fundamentais. Então, no século XVIII, houve uma consolidação dos direitos fundamentais por meio da codificação em constituições. A Constituição Francesa de 1791 e a Constituição dos Estados Unidos de 1987 representaram um marco ao constitucionalismo moderno ao estabelecerem direitos fundamentais em suas leis supremas. Então, a partir dessa codificação em constituições, é possível que o sujeito, né, que o cidadão, vá até o Poder Judiciário e exija a garantia do seu direito ou a reparação pela violação de algum de seus direitos. Isso é muito importante e é um avanço significativo para a construção desses direitos humanos, que até então ainda não eram direitos humanos. É importante destacar, né? No contexto da Revolução Americana, antes da Constituição, tivemos a Declaração de Virgínia, que foi a declaração que promulgou a independência dos Estados Unidos e trouxe também direitos individuais, como liberdade de imprensa e direito à igualdade. Já a Constituição Americana, ela trouxe um regime republicano presidencialista, com divisão e independência dos três poderes. Então, os poderes executivo, legislativo e judiciário passaram a ser independentes, o que é um avanço também, né, nesse contexto de poder exigir o seu direito contra o abuso de poder. Então, a gente tem aí avanços significativos nesse contexto do século da Idade Moderna e Revoluções Burguesas, né? Na próxima parte do curso, nós vamos ver um pouco sobre os avanços trazidos a partir das guerras mundiais no século XX e também vamos falar sobre o conceito de direitos humanos e aí as suas terminologias, suas classificações, tá certo? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu vou encerrar essa aula e até a próxima.